Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo mais uma palavra de fé, de ânimo, de esperança para todos. E hoje o texto base encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 a 8. E diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está no Sermão da Montanha, falando a respeito de oração, a respeito de jejum, a respeito de fazer o bem para o próximo, de ir até os necessitados. E aqui Jesus ele está ensinando aos discípulos e a todos que o ouviam acerca da oração. Jesus está aqui ensinando que a oração ela não pode ser feita com a intenção de chamar a atenção dos homens, de chamar a atenção de pessoas. Aqui Jesus está dizendo que a oração ela não deve ser usada para que o homem que ora ele seja visto como alguém que tenha fé, alguém que seja super espiritual, alguém que tenha intimidade com Deus. Não. A pessoa, quando ela tem fé, ela tem intimidade com Deus, quando ela tem essa graça de saber orar, ela tem que guardar isso somente para ela mesma, diante de Deus, a menos que o Senhor ele use essa pessoa para orar por outra pessoa, e aí, obviamente, quando está ali com outra pessoa, ele ora, a pessoa recebe a oração, mas nada que seja para chamar a atenção de outras pessoas. A oração ela deve ser simples, porque Deus é simples, porque Deus ele vê as coisas espirituais de uma forma simples. O problema é que o homem, muitas vezes, ele quer enfeitar o pavão. Ele quer criar mais coisas além da simplicidade que Deus nos ensinou. Quando na realidade, quando nós buscamos enfeitar o pavão, quando nós buscamos querer criar fórmulas para atrair a atenção de Deus, na verdade nós estamos perdendo tempo. Porque Jesus aqui nos ensina que nós não podemos fazer como aqueles homens que oram nas esquinas, ou seja, a esquina é um lugar onde todos estão observando. Ninguém fica observando o meio do quarteirão, porque a esquina ela se encontra com o outro lado da rua, que cruza essa esquina, que cruza a rua que pertence a essa esquina, ou seja, é onde fica a maior parte das pessoas. Observem que as esquinas é onde ficam as pessoas paradas, querendo atravessar a rua, e Jesus ele ensina que muitos faziam isso, oravam nas esquinas, justamente para quê? Para que as pessoas que viessem da outra rua, as pessoas que viessem dos dois lados da outra rua, se cruzassem com eles e ouvissem as suas orações. Mas eles estavam orando com o coração em Deus? Não. Eles estavam orando para chamar a atenção de outros. Eles estavam querendo trazer para eles algum tipo de glória. E Jesus diz,
Esses aí já receberam seu galardão. Ou seja, esses aí receberam um galardão que não é o galardão daquele que ora em oculto, aquele que ora sozinho com Deus, aquele que ora somente com Deus. E o Senhor Jesus, ele usa a palavra recompensar. Recompensar. Ou seja, quando você ora em oculto, você ora no seu quarto. Jesus fala, fecha a porta do seu quarto. E você ora, e ora com simplicidade. E Deus vai ouvir a tua oração, porque o Pai, ele te vê em oculto, ele sonda o teu coração, ele sonda os teus rins, ele sonda a tua alma e o teu espírito. Então Deus, ele te vê em oculto. E quando você vai à oração e você não chama a atenção de ninguém que você está orando, então está em oculto até mesmo a tua prática da oração. E Deus se agrada disso, porque Deus não quer que nós façamos barulho nas nossas orações. Não quer que nós façamos barulho para que as pessoas ouçam as nossas orações. Não, porque o negócio é com você e Deus. O negócio ali é entre você e o Senhor. E o Senhor, ele se agrada disso. Por quê? Porque você não está querendo chamar a atenção das pessoas, mas você quer chamar a atenção de Deus. E para chamar a atenção de Deus, você tem que estar em oculto. Você tem que estar orando sem que pessoas saibam que você está orando. Você não precisa dizer, olha, eu vou orar agora, às 9 da noite, quem precisar de oração, conte com as minhas orações. Para que você vai fazer isso? Para mostrar que é espiritual? Como muitos fazem? Ah, eu estarei entrando em oração à meia-noite. Quem precisar de oração, deixe o seu nome. Para que isso? Para que isso? Não é necessário isso. Nós adquirimos algumas práticas ao longo dos anos nas igrejas, práticas essas que Deus abomina. Deus não se agrada desse negócio de ficar falando que nós vamos orar por pessoas. Isso é chamar atenção para nós mesmos. E vocês, meus amados irmãos, muitos estão me ouvindo, não estão entendendo isso, estão até discordando de mim, mas pensem bem, analisem. Para que você tem que anunciar que vai orar por pessoas? Por quê? Isso daí é chamar a glória para você. Isso daí é chamar a glória para a tua pessoa. Quando você anuncia que vai orar por pessoas, então você está dizendo, olha, deixa comigo porque eu vou orar por vocês, eu vou interceder por vocês. Você não precisa fazer isso. Você somente precisa orar pelas pessoas, mas não precisa anunciar que vai orar pelas pessoas. A mesma coisa são esses homens que ficavam nas esquinas. Os homens que ficavam e que ficam nas esquinas, homens que querem chamar a atenção. Aí o que eles fazem? Eles vão para lugares onde tem uma concentração grande de pessoas e ficam gritando nas praças, ficam gritando nas ruas em oração, como se isso agradasse a Deus. Quando na realidade você não precisa berrar. Você não precisa gritar, você não precisa ficar se escabelando para orar. Não, você tem que orar em oculto. Você tem que orar na presença de Deus. Você tem que orar na presença do Senhor que vai te ouvir sem gritaria, sem precisar chamar a atenção dos outros. Muitos vão para montes. E o que acontece quando você sobe no monte? A oração chega mais rápida no céu? Não, isso é uma crendice popular. O inimigo criou essas ideias na cabeça dos pentecostais e eles acreditam que subir no monte a oração vai chegar mais rápida. Eles acreditam que a oração tem mais poder. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Aí você me diz, mas Jesus subia no monte. É verdade. Sabe por que Jesus subia no monte? Para fugir da população. Porque ele precisava ter um tempo só dele com o Pai. Ele precisava ter um tempo dele com os discípulos e o Pai. Então ele subia no monte para fugir da população. Porque todos queriam estar com Jesus, todos queriam tocar em Jesus, todos queriam curas, todos queriam milagres, todos queriam a presença de Jesus para receber alguma coisa dele. Mas Jesus tinha momentos que ele precisava ter intimidade somente com o Pai. Você quer ter intimidade com o Pai? Então ore em oculto. Não precisa fazer barulho.
Não precisa chamar a atenção de pessoas, não precisa subir em monte. Sabe o que vai acontecer? Você vai subir no monte, você vai escorregar, vai poder machucar uma perna, como eu já vi pessoas caindo em buracos, não é? Você vai fazer o quê? Vai tomar vento no rosto, vai tomar chuva, chuva fria, chuva gelada. E o que diz a palavra do Senhor? Que o Senhor não se agrada no sacrifício do homem, mas Ele se agrada sim em que o homem, ele cumpra suas obrigações diante de Deus. Não é necessário o sacrifício, você tem apenas que fazer a vontade de Deus. Não adianta se sacrificar, o bom é obedecer. Deus diz na sua palavra, Ele não se agrada no sacrifício do homem, é mais na obediência do homem. E quando você é obediente, você não vai cumprir com esses rituais evangélicos, esses rituais pentecostais, esses rituais humanos, carnais. Não, você vai orar a Deus em oculto, você vai orar a Deus sem precisar chamar a atenção da igreja dizendo, eu vou para o monte, meus irmãos, eu irei para o monte e lá trarei a vitória. Mentira! Mentira! Você pode falar com Deus na sua casa, ou até mesmo na igreja. Você pode orar mesmo lá na tua igreja, fechada, meia-noite, às 4 horas da manhã, ficar 4 horas orando lá, só você, e a vitória vem do mesmo jeito. Você não precisa do monte, você precisa do coração quebrantado, sincero, verdadeiro na presença de Deus, aleluia. E o Senhor, Ele nos ensina nessas palavras, que não adianta você querer chamar a atenção dos homens, não adianta querer chamar a atenção da igreja, não adianta querer chamar a atenção das pessoas dizendo que você vai orar por elas. Não, você tem que orar em oculto, em escondido. Você tem que orar com fé, com alegria, com o coração quebrantado, com o coração limpo diante de Deus. E Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir tudo aquilo que você tem a dizer. Porque diz aqui o texto da palavra do Senhor que mesmo antes que você ore, o Senhor já sabe o que você necessita, aleluia. Mesmo antes que você vá à oração, Deus já sabe o que Ele tem que fazer por você. Então você tem que confiar nesse Deus, confiar mais em Deus e menos nas ritualísticas, confiar mais em Deus do que nessas práticas religiosas mundanas. Você tem que confiar mais em Deus do que confiar em subir em monte. Você tem que confiar mais em Deus do que ficar orando alto para todo mundo ouvir. Você tem que confiar mais em Deus do que tentar chamar a atenção de homens. Você tem que confiar mais em Deus do que querer se mostrar espiritual. Você tem que confiar mais em Deus do que ficar achando que por fazer barulho Deus vai te ouvir. Você tem que confiar em Deus mais do que achar que o seu sacrifício de fazer loucuras vai chamar a atenção de Deus. Não, Deus quer a obediência da nossa parte, aleluia. Deus quer homens e mulheres obedientes à sua palavra, ao seu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Que Deus abençoe a todos, tremendamente em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos no YouTube e peço a todos para que se inscrevam no canal, acione o sininho para que possam receber notificações das novas mensagens gravadas e que curtam a mensagem para que o canal possa crescer e possa se expandir aqui dentro do próprio YouTube. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do nosso amado Senhor Jesus.